Pessoal, criminosos estão usando a tecnologia a favor do tráfico de drogas. Nas últimas 2 semanas, moradores da comunidade de Rio das Pedras estão vivendo em um cenário de guerra. Os tiroteios parecem não ter fim. Tenta fazer. Cadê aqui? Aí, ó. É assim. Maluco. Até granadas vêm sendo usadas por criminosos para atacar grupos rivais. Em menos de uma semana, 2 artefatos explosivos foram lançados através de um drone por traficantes do Comando Vermelho contra os milicianos que dominam a região. Um deles atingiu uma casa na localidade conhecida como Areal na madrugada dessa quinta. Um dos cômodos ficou completamente destruído junto do teto. Por sorte, ninguém se feriu. Vem cá, presta atenção nessa notícia que eu vou te dar agora, hein? Estão usando o drone. Atenção, hein? Estão usando drone, não é pra fazer imagem não, minha gente, dos lugares, imagens aéreas bonitas. Estão usando drone, minha gente, pra jogar granada no meio da rua. Nos últimos anos, uma nova tecnologia começou a aparecer nas mãos do crime organizado brasileiro: drones. O que antes era utilizado principalmente para observar o terreno e monitorar a movimentação de rivais e das forças de segurança passou a ganhar uma função muito mais preocupante. Em diferentes episódios registrados no Rio de Janeiro, criminosos utilizaram drones para monitorar áreas e lançar explosivos contra grupos rivais. No vídeo a seguir, você vai ouvir o relato de um morador que viveu uma situação assustadora. Sua própria casa foi atingida por uma granada lançada por traficantes utilizando um drone. Vamos ouvir. Aí, ó. A guerra dos caras. Quem tá começando a sofrer as consequências, mano, tá vendo isso aqui, ó? Foi a granada que estourou aqui no quintal. Meu irmão costuma deixar a van aqui, ó, que é mais fácil pra ele sair à noite. Ele sai de madrugada pra trabalhar. Ali, ó. Ó, quebrou os vidros. Aquele ali de cima não tava quebrado, quebrou assim, né? Toda ferradinha, né? Mas aqui, ó. Quebrou os vidros. Lá em cima, lá, ó. Estourou um vidro da janela também. Lá de cima. A sorte que ela ficou meio que parada pela árvore, estourou aqui, ó, nessa região aqui. Aí, estão falando que foi o drone. Na verdade, toda hora tá tendo essas explosões aqui na área. E agora o cálculo tá ficando errado, tá caindo na conta dos moradores. Minha filha fica andando de bicicleta aqui também. Pô, a gente é morador, cara, tem nada a ver nessa guerra não, cara. E aí, ó, tá dando água. Em julho de 2024, a Polícia Civil do Rio de Janeiro investigou o uso de drones por facções rivais na zona norte da cidade. Segundo as informações divulgadas na época, criminosos utilizavam os equipamentos para monitorar os rivais e lançar granadas. A lógica é simples: o drone consegue observar uma área sem colocar imediatamente um criminoso naquele ponto, e depois de localizar uma posição, pode ser utilizado para transportar e lançar uma carga. Recentemente, uma granada foi lançada contra crianças que brincavam em uma quadra, no Rio de Janeiro. O ataque teria sido realizado por traficantes utilizando um drone. Vamos ver o que aconteceu. Um drone comercial estabilizado, como os modelos utilizados para fotografia e reconhecimento, já oferece uma capacidade importante: ver o que está acontecendo de cima. O operador pode acompanhar uma área, observar movimentações e transmitir as imagens para quem está no solo. No Brasil, criminosos já adaptaram essa capacidade para transportar e lançar explosivos. E a ameaça não envolve apenas criminosos contra criminosos. Em setembro de 2024,
A Polícia Federal realizou uma operação contra suspeitos de operar drones, lançadores de granadas para o tráfico no Rio. Um militar da Marinha foi preso sob suspeita de participar da operação desses equipamentos para uma facção. Mas existe um detalhe ainda mais preocupante nessa história. As autoridades brasileiras já investigam a possibilidade de integrantes do crime organizado estarem buscando conhecimento diretamente no campo de batalha da Ucrânia. Em novembro de 2025, a Polícia Civil do Rio de Janeiro revelou que investigava um integrante do Comando Vermelho que teria viajado para a Ucrânia para aprender técnicas de guerra que poderiam ser utilizadas contra as forças de segurança brasileiras. Em maio de 2026, a CNN Brasil revelou que, segundo investigações da Subsecretaria de Inteligência do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho estaria custeando viagens de integrantes sem antecedentes criminais para que fossem à guerra entre Rússia e Ucrânia como voluntários. A lógica seria simples: eles vão para a guerra, aprendem técnicas de combate e depois retornam ao Brasil para transmitir esse conhecimento a outros integrantes da facção. Até aquele momento, a inteligência fluminense havia identificado 2 suspeitos que deixaram o país e chegaram a lutar no conflito. E é aqui que o assunto dos drones se torna particularmente preocupante. A guerra da Ucrânia é atualmente um dos maiores laboratórios de guerra com drones do planeta. Lá, combatentes aprenderam a utilizar drones de reconhecimento, FPV, sistemas de ataque e diferentes formas de combater as próprias aeronaves não tripuladas. No Brasil, as facções já demonstraram que conseguem adaptar drones comerciais para transportar e lançar explosivos. O que ainda não está demonstrado é que esses criminosos tenham adquirido o mesmo domínio dos FPV kamikazes empregados na Ucrânia. E essa distinção é importante. O problema não é afirmar que isso já aconteceu. O problema é perguntar: o que aconteceria se esse conhecimento chegasse ao Brasil? No cenário da guerra na Ucrânia, o drone FPV kamikaze se tornou uma tecnologia disruptiva, e um dos principais motivos é justamente a sua relação entre custo e capacidade de destruição. Um drone FPV pode custar algumas centenas de dólares, enquanto o blindado que ele pretende atingir pode valer milhões. Há fontes que apontam custos na faixa de $300 americanos a $1.000 para determinados FPV, enquanto tanques modernos podem custar milhões de dólares. Ou seja, estamos falando de uma tecnologia relativamente barata, sendo utilizada contra equipamentos extremamente caros. E aqui precisamos fazer uma comparação com a realidade brasileira. A blindagem de um tanque de guerra é muito superior à proteção utilizada nos famosos caveirões, empregados pelas forças de segurança para entrar em comunidades dominadas por facções criminosas. Agora imagine o seguinte cenário: drones kamikazes sendo utilizados contra os caveirões, enquanto dentro deles estão policiais militares. É justamente esse tipo de possibilidade que precisa ser considerada. O próprio terreno e as barricadas construídas pelos traficantes já representam grandes obstáculos para as forças de segurança durante operações em áreas de comunidade. Agora, imagine acrescentar a esse cenário uma ameaça que vem do alto. E existe ainda outro fator que torna essa possibilidade ainda mais preocupante. Como vimos anteriormente, existem investigações sobre integrantes do crime organizado que teriam viajado para a Ucrânia para absorver conhecimentos adquiridos durante a guerra e posteriormente retornar ao Brasil. Atualmente, os drones utilizados pelas facções brasileiras aparecem principalmente em funções como vigilância de rivais, monitoramento do território, transporte de cargas e lançamento de granadas por sistemas de lançamento. Ou seja, até o momento, estamos falando principalmente de drones estabilizados e adaptados para essas funções. Mas a maior preocupação está justamente no próximo passo. O que aconteceria se as organizações criminosas conseguissem superar essa etapa e passassem a utilizar drones FPV kamikazes contra policiais, viaturas, blindados, quartéis, delegacias ou até mesmo fóruns? E existe outro detalhe importante: nem sequer seria necessário viajar para a Ucrânia para aprender os fundamentos dessa tecnologia. O uso de drones se tornou um hobby extremamente popular em todo o mundo. Os componentes necessários para montar uma aeronave FPV podem ser encontrados no mercado civil e em plataformas de comércio eletrônico. Isso significa que a barreira tecnológica para construir um drone desse tipo
é muito menor do que a existente para fabricar uma arma convencional de alto poder destrutivo, e é justamente por isso que o cenário merece atenção. A tecnologia que transformou o campo de batalha na Ucrânia não está necessariamente restrita aos exércitos, ela também pode ser adaptada por organizações criminosas. No Brasil, os primeiros sinais dessa transformação já apareceram. A questão agora é saber até onde essa evolução pode chegar. O alerta está dado às autoridades, porque quando uma tecnologia capaz de transformar pequenos drones em plataformas de ataque chega ao ambiente urbano, o céu também passa a fazer parte do campo de batalha.